porque a conversa hoje é essencial, é preciosa. Célia, antes até mesmo de conversar com a doutora Beatriz, a qual é muito bem-vinda também ao Mulher.com, para nós, os seus amigos, foi muito difícil, né? Nossa, a Célia foi diagnosticada com esclerose múltipla, mas até nós sabermos realmente o que você tinha, todos nós passamos muita angústia junto com você. Como foi para você esse período das coisas que você sentia até descobrir o que realmente você tinha? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de falar, porque hoje é o dia dedicado à conscientização, né, da esclerose múltipla, e é muito importante a gente ter esse espaço, porque é uma doença que o diagnóstico ele é muito complicado mesmo de ser fechado, né? Então, às vezes a gente foi o meu caso, foi perdendo muito tempo tratando de outras coisas que não era, né, a esclerose. E durante esse tempo a doença ela vai progredindo, né? Então assim eu demorei muito tempo, fiquei tratando muito tempo como labirintite. E assim eu fiquei muito tempo, inclusive às vezes eu tinha que me afastar do trabalho porque me limitava, né, fisicamente por conta disso. E eu assim insistentemente eu falava para os médicos que a minha tontura não é uma tontura como normalmente as pessoas que têm labirintite, elas dizem que é uma tontura que fica girando, né? Eu não sentia isso. A minha tontura era uma tontura assim que me deixava a cabeça zonza e como se fosse um balançar até da cabeça. Não a cabeça balançar, mas lá dentro, sabe? Eu até falava assim, parecia que era meio lateral o negócio. Até eu conseguir, hoje eu entendo que isso é um desequilíbrio, né? Porque a doença, um dos sintomas é o desequilíbrio. E isso, assim, hoje eu tenho um sintoma que, infelizmente, esse sintoma ele não consegue, né, acabar, que é essa zonzeira na cabeça o tempo inteirinho, né? O tempo todo, Célia? O tempo todo. Então, assim, tem fases que ele piora e tem fases que ele fica mais estável. Quando ele fica mais estável, eu consigo produzir bastante, tudo. Mas quando ele está mais, né, aflorado o sintoma, eu não consigo. Por exemplo, já fazem 2 anos que eu não consigo mais dirigir. E para a gente que é muito ativa, ficar sem dirigir, né, que ia dar curso em várias cidades, né, na região, participando de tudo quanto é evento, tal. Então assim, é um limitador, né, que você já, só por aí, já muda a vida, né? Você já, só de ter que se locomover de um lugar ao outro, você depende de alguém que dirija para você. Dependo. Você depende da disponibilidade desta outra pessoa. Exatamente. E não só isso. Hoje em dia, por exemplo, eu também tenho dificuldade. Num lugar que eu conheço, a minha casa, o ambiente que eu frequento, né, estou sempre, eu consigo me locomover tranquilamente. Mas bastou ir num ambiente que eu não conheço, eu já fico insegura, porque eu preciso ter sempre uma pessoa do meu lado direito, próxima a mim, para eu poder ter a direção, né? Porque eu perdi um pouquinho a noção da distância, da profundidade. Tá? Então, por exemplo, se você estiver num lugar livre, onde você não possa se apoiar ou não tenha uma referência de direção, um ginásio, por exemplo, se você for de um lado ao outro, você vai em zigue-zague, você não consegue ir em linha reta. Exatamente. E isso, imagina, tudo bem, você está imaginando em um ginásio vazio. Agora, você imagina, por exemplo, um shopping, que tem um monte de gente indo e vindo, com várias informações de luzes, de vitrines, de sons. De coisas no meio do corredor. Eu não consigo mais ir em shopping, por exemplo, as feiras, né? Eu ia participar toda a vida, participei da Mega. Tive que abrir mão esse ano, porque realmente está bem difícil, né? Eu estar me locomovendo, estar interagindo. Então, tudo isso são limitadores, fora outros sintomas que também acabam limitando, né? Eu vou aproveitar que você falou sobre essa dificuldade do diagnóstico e vou colocar a doutora Beatriz na nossa conversa. Perfeito. Porque, como neurologista, doutora Beatriz, nós gostaríamos de saber, é realmente tão difícil assim encontrar o diagnóstico certo e preciso da esclerose múltipla, doutora? Sim.
porque os sintomas são variados, não são sempre os mesmos sintomas, depende de onde começa a primeira lesão, né? E algumas lesões, elas se manifestam e depois existe uma regressão e a pessoa volta ao normal. Então, ela demora a perceber que existe um problema que precisa ser investigado, porque às vezes os primeiros surtos passam como algum mal-estar corriqueiro que, como regrediu, não mereceu uma investigação mais detalhada. Então, depende de como a pessoa reporta aquilo que ela está sentindo, o médico faz a avaliação, mas se esse sintoma some, é claro que a pessoa, o médico, avaliando aquele sintoma e avaliando o paciente, pode ser que ele não chegue ao diagnóstico de esclerose múltipla. Pode ser que não. Até porque, num primeiro momento, o paciente vai procurar um clínico geral, um posto de saúde, um pronto-socorro, né? E ele não necessariamente passa com um neurologista. Agora, depois que o paciente já teve alguns sintomas e ele chega no neurologista, ele já tem uma história para contar. Porque, assim, o primeiro surto de esclerose múltipla pode ser uma neurite óptica, a pessoa fica sem enxergar um olho uns dias, depois passa, né? Pode ser um formigamento de um lado do corpo, pode ser um formigamento num braço, numa perna, que posteriormente melhora. Ou pode ser um quadro de tontura, como a paciente está relatando do quadro clínico dela. Existe algum exame que, quando chega, depois de já vários surtos, até a Célia usou esse nome, esses surtos, né? Surtos. Vem, acontece, vai embora, ou seja, a pessoa já tem algo para contar e chega a um neurologista, existe algum exame que é solicitado e que ajuda no diagnóstico? Sim, hoje em dia a gente tem um recurso muito bom, né, que é a ressonância magnética de crânio, né? Que, de acordo com a história do paciente, o médico vai sugerir, ou vai fazer um de crânio, ou vai fazer da coluna, né? E aí vão ser visualizadas lesões típicas da esclerose múltipla, que são lesões desmielinizantes. Entendi. Você chegou a fazer esse exame, Célia? Sim, então, depois de muito tempo, né? Porque, como eu falei, eu fiquei tratando, como a doutora disse, o sintoma ele vem, ele fica um período, e aí tem uma remissão, né, doutora, que se usa o termo, Isso que é, mesmo. ele retrai, esse sintoma ele retrai. Então, nessa de ir e vir, é isso que eu fiquei. Eu fiquei pelo menos uns 5 anos tratando como labirintite. Pelo menos 5. Porque é exatamente isso. Dava o mal-estar, a médica me dava o remédio da tontura, e aí, depois de um tempo, não era pelo remédio da tontura, é porque ia melhorando o surto, entendeu? Exatamente. Então, assim, por pelo menos 5 anos, eu fiquei tendo esses surtos, e a cada surto, uma lesão nova, né? Então, hoje, infelizmente, eu tenho lesões na medula, na extensão todinha da medula, né? E tenho no cérebro também. E os sintomas, depois desses 5 anos, eu tive um surto que ele durou mais de 30 dias. E mesmo assim, ainda, o otorrino, né, como a doutora disse, quando você tem uma tontura, você vai procurar um otorrino, né? Porque acha que é labirintite. Porque acha que é labirintite. Porém, como eu disse, né, foi um pouquinho também frustrante para mim, porque com os meus relatos dizendo como era a minha tontura, ela não era uma tontura característica de labirintite, né? Enfim, já passou, né? Eu só estou dizendo isso porque é muito importante que as pessoas, quando não se sente bem, mesmo indo no médico, é muito importante ele ter muita confiança do médico. Não está resolvendo com aquele, a gente tem que tentar um outro, né? Uma outra especialidade. E eu fui fazendo isso. Quando eu tive esse último surto muito intenso, aí começaram os outros sintomas, como a doutora acabou de dizer. Eu comecei com os formigamentos, né? E a parestesia, que é como se fosse, como ficasse meio adormecido partes do corpo, né?
algumas partes do meu corpo voltaram a ficar normal, sem os formigamentos, outras não. Tem um termo que eu esqueci, a doutora vai poder falar para a gente. Todas as vezes que eu mexo muito a cabeça ou eu inclino, e a nossa profissão é com a cabeça inclinada o tempo todo. Para fazer o artesanato, eu verdade. sinto uma corrente elétrica na minha espinha toda, exatamente, um choque muito intenso, e que ele percorre a minha espinha e vem até as pontas dos meus dedos. Então, são sintomas invisíveis, né? Eu costumo até falar, é bacana, porque as pessoas me encontram e falam, nossa, Célia, como você está bem, né? E é lógico, eu sempre falo, não, estou bem, sim. Você não vai ficar reclamando a cada pessoa que você encontra, não é nem nada disso. Mas os sintomas são muitos e todos invisíveis. E você imagina, a cada movimento que eu faço, sentir isso. Então, já vai somando, ó, as tonturas, o choque, as dores. Os formigamentos. Os formigamentos, partes que ficam meio adormecidas. Então, você conviver isso no dia a dia é desgastante, assim, é cansativo, né? Porém, a cabeça da gente é algo assim fantástico, né? A gente tem que ter uma fé muito grande, uma esperança muito grande e não desanimar. Isso eu concordo que as pessoas falam de mim. Tem que ser mesmo muito animada. Porque, se a gente se entrega, aí a doença vai tomar conta. Né? Imagina, eu não estou me sentindo bem hoje, então eu não vou fazer nada. Amanhã eu não estou me sentindo bem, eu não vou fazer nada. Aí, acabou, olha, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Muitas vezes pode acontecer de ir num clínico geral, passar por outra especialidade, que não um neurologista, por exemplo, que é o caso da doutora Beatriz. Então, vai passar, e cada um vai dar um diagnóstico dentro do seu conhecimento, dentro da sua experiência. Exatamente. Né? Até chegar ao diagnóstico com um médico especializado. E, doutora, depois que acontece esse diagnóstico, fez a ressonância, confirmou o problema, a esclerose múltipla, existem tratamentos, porque não existe, quer dizer, vou fazer a pergunta, existe cura, existe tratamento, sobrevida, como que vocês vão cuidar desse paciente? Sim, existe tratamento. Nem sempre existe a cura. Algumas vezes também o paciente entra em remissão e não tem mais surtos, né? Mas a gente, em muitos casos, o que o tratamento proporciona é uma modificação da doença, uma diminuição da gravidade dos déficits neurológicos. Chega a estacionar a progressão dessa doença? Isso mesmo. Alguns medicamentos novos, e hoje em dia houve um aumento, né, no número de medicamentos, temos mais opções de tratamento, então a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma evolução com menos déficits, né, motores, sensórios, como a Célia está contando. Entre as remissões, né, como vocês, as duas explicaram, cada qual na sua experiência ou na sua especialidade, na sua expertise, a pessoa vai até o resto da vida com esse problema? Então, os surtos de esclerose múltipla, eles costumam ser mais graves no adulto jovem até o começo da idade madura. Depois, a doença tende a estacionar, tende a ser menos agressiva. Ou seja, quanto mais jovem, pior serão os sintomas. Isso. Depois, ela tende a, com o passar do tempo, estacionar. Então, o tratamento seria medicamentoso para dar qualidade de vida a esse paciente. Sim, exatamente. Não só qualidade, mas para evitar dano de tecido nervoso. Quanto menos dano de tecido nervoso o paciente tiver, menos sequela ele vai ter. Ou seja, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor para aquele paciente. Sim, quanto mais cedo a gente conseguir colocar o tratamento, fazer o diagnóstico, colocar o tratamento, menos sequelas o paciente vai ter.
E eu vou aproveitar, doutora, porque a Célia passou a experiência dela, o que ela viveu, o que ela sentiu, né, Célia? Mas eu gostaria de aproveitar a presença da doutora Beatriz para nos falar também sobre os sintomas mais comuns ou os primeiros sintomas, né, que poderiam indicar a pessoa que poderia estar com esclerose múltipla e quem procurar. Sim, então, é aí que mora um pouco a dificuldade. Por quê? Porque os sintomas vão depender do lugar onde está tendo o acometimento. Então, no lugar do sistema nervoso onde está tendo acometimento, ele vai causar um sintoma. Como o sistema nervoso faz muita coisa, você pode ter sintomas muito variados. Você pode ter um formigamento do lado do corpo, isso ser sintoma de esclerose múltipla. Um formigamento de algum nível do seu tronco para baixo, e isso pode ser sintoma de esclerose múltipla. Uma perda de acuidade visual de um olho, isso também pode ser sintoma de esclerose múltipla. Você vai no oftalmo, ele avalia, não acha nada de oftalmológico, ele já suspeita que isso pode ser e já encaminha para o neuro. Né? Agora, esses sintomas que nem a gente conversou, formigamento, uma diminuição de força que dura uns dias e passa, uma tontura que dura uns dias e passa, ainda por cima, num paciente do sexo feminino, vão dizer que está estressado, entendeu? Que está cansado, e muitas vezes o paciente não tem a sua queixa valorizada no ponto que deveria. Porque sintomas de formigamento, tontura, são muito comuns todo dia, não é? Verdade. E não é todo dia que a gente tem uma esclerose múltipla. Então, às vezes, para o próprio paciente, é com o repetir dos sintomas, é que ele começa a achar que aquilo é algo mais, que precisa ser visto melhor, né? E, às vezes, isso também leva um clínico experiente a encaminhar o paciente para o neurologista. Ou seja, o ponto final para entender tudo isso é sempre bom a opinião, a avaliação clínica de um neurologista. Sim, sim. Às vezes ajuda algum clínico bom, alguma pessoa de mais experiência, ele já até solicita a ressonância magnética, né? E aí o paciente já chega para você até com o diagnóstico. Perfeito. Doutora, e aí a gente vai trabalhar o tratamento. Deixamos de falar algo dentro do nosso tema de hoje e que seria interessante que as pessoas de casa observassem, prestassem atenção, talvez se não consigo, mas com algum familiar? Deixamos de falar algo importante? Eu acho assim que se alguma pessoa que reclama que alguma coisa mudou, que ela está com alguma dificuldade que ela não tinha previamente, isso deve chamar a atenção, né? Se ela consegue dizer que assim o equilíbrio dela mudou, que ela, como a Célia colocou, né, que ela precisa ter algum apoio para andar em algumas situações, né? Então, se a pessoa consegue perceber que alguma coisa não é exatamente como era antes, que ela está com alguma dificuldade, isso ela tem que tentar mostrar para um médico. Só para eu fechar com a senhora, doutora, a senhora disse que pode acontecer nas pessoas mais jovens graus mais intensos da doença. Tem uma idade em que geralmente pode aparecer no indivíduo, tanto do sexo feminino quanto masculino, esses sintomas? Olha, a esclerose múltipla pode aparecer em qualquer idade, tá? Até em criança, até em adulto mais velho. É mais frequente ela aparecer no adulto jovem, em torno de 20 anos, é a idade que a gente faz o diagnóstico. Mas o paciente, às vezes, reporta que ele teve sintomas mais cedo e que foram sintomas que com alguns dias desapareceram e foi esquecido, não foi feito o diagnóstico, né? Então, assim, a idade varia, mas é uma doença que geralmente a gente vê no adulto jovem, 20, 30 anos, embora aconteça casos de diagnóstico mais tardio.
Perfeito. Doutora, quero agradecer demais a sua participação. Foi esclarecedora. Muito obrigada por estar conosco hoje, nesse dia de conscientização e esclarecimento justamente sobre a doença. Foi um prazer. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, doutora. A Célia está agradecendo, doutora. Nós conversamos com a doutora Beatriz Vieira Caputo, é neurologista da Sociedade Médica, e hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E foi muito importante, não só a doutora, que é da área médica, para nos esclarecer, mas a sua experiência, Célia. Então, Rita, eu gostaria até de aproveitar o espaço, né, e divulgar. Existe uma instituição aqui em Campinas que ela acolhe os portadores e os familiares também, né? E chama Acesa Capuava. Eu até pedi a permissão para a gente passar os contatos. Agora, eu conheci a instituição há pouco tempo, foi durante a pandemia, então eu não participei ainda muito das atividades, né? Mas é um local que não, ela é voltada para outras doenças também, né? Mas ela cede um espaço para os portadores de esclerose. É um espaço que eles fazem palestras para a gente, tem encontros, tá? Então é um lugar bem bacana para acolhimento das pessoas, principalmente que acabam de descobrir diagnóstico e ficam perdidos, né? Porque a gente, quando recebe um diagnóstico desses, a gente e a família acaba ficando, desaba, né? É um diagnóstico difícil de receber, então é muito bacana. Hoje, inclusive, a minha médica, né, a doutora Carla Estela, ela vai estar fazendo uma live pela Acesa Capuava, às 17 horas, e é bem bacana. Quem puder entrar e participar, vai ser bem esclarecido. Vai ser pelo YouTube. Pelo tá? YouTube. Depois YouTube da Acesa Capuava. Da Acesa Capuava, isso. Mas pelo Face também, pelo Instagram, tá? Tudo você consegue acessar. Mas eu vou colocar no meu Face o link, quem quiser também, né? As pessoas têm meu Face, Célia Bonomi, eu vou colocar o link lá para as pessoas poderem participar. É esclarecedor porque, como eu disse, é muito importante esse espaço para falar, porque é uma doença pouco conhecida, né? E que as pessoas acabam, com toda essa dificuldade que ela falou, e eu também relatei, acaba demorando muito esse diagnóstico, e a perda é muito grande. As lesões vão aumentando. Sim, algumas a gente consegue recuperar, e outras não, né? Então, é muito importante mesmo que as pessoas fiquem atentas. O apoio da família, dos amigos é essencial, né? As famílias também têm que ser muito parceiras, porque, como eu disse, muitos sintomas são invisíveis, e nem todo mundo tem a grande sorte de ter, a grande bênção de ter uma família como eu tenho, que me apoia muito, né? Os amigos, aliás, por falar em amigos, nós temos 2 amigos hoje aqui, que não soltam da minha mão nunca. Então, é até emocionante de falar. Olha, o Luiz Moreira e o Irã estão sempre Sim, juntos. Não soltam da minha mão nunca. E a minha família é fora de série. Pode mandar um beijo para o Sidney e para as meninas. Sim, Camila e Gabi, beijo grande. A Neuza, que é minha irmã, que também está sempre junto, cuidando muito de mim. E falar para mim, todas as fãs do artesanato que escrevem muito para mim, me ligam, mandam muita mensagem, que eu estou melhorando e, se Deus quiser, logo estou aí nativa de novo. E você sabe que as portas do Mulher.com para o mundo do artesanato e para a Célia Bonomi estão sempre abertas. Eu sei. Assim, foi meu berço aqui de nascimento na TV no artesanato foi aqui. A Rita é minha madrinha, né, de TV, que é a primeira apresentação que eu fiz foi com ela. E a primeira vez que a gente vem assim, é tudo tão desconhecido, né, dá tanta insegurança. Mas quando eu encontrei com a Rita, você é uma querida. Foi assim, tudo muito tranquilo. Ela passa uma segurança para a gente muito grande. Então, não é à toa que é minha madrinha. E olha, gente, tudo isso que nós falamos hoje aqui é um assunto sério.
Se você, em algum momento, sentiu, foi embora esses sintomas, voltou, comece a investigar. A Célia, a preocupação dela antes de começar o programa, ela falou assim para mim: Rita, eu preciso falar, porque as pessoas às vezes recebem diagnósticos errados, porque as pessoas também não sabem explicar e tem que insistir, tem que ir no médico, procurar outro, procurar fazer exames, tem que... Porque não é fácil. Eu não teria todas as lesões que eu tenho hoje se eu tivesse sido diagnosticada em tempo oportuno. Então, eu agradeço a Célia por abrir o seu coração, expor, porque ninguém gosta de ficar falando das doenças que tem, e você hoje veio aqui para nos ajudar e mostrar para todo o Brasil que é possível, sim, o diagnóstico, mas tem que ficar atento. Tem que ficar atento e tem que confiar muito em Deus, viu? Eu vim aqui, eu falei, minha primeira preocupação é não deixar ninguém desanimado, não, porque eu não sou desanimada. Eu sei disso. Eu acho assim, o dia que eu recebi o diagnóstico, eu falo para todo mundo, a primeira coisa que eu fiz foi falar, Papai do Céu, cuida aí, porque eu não dou conta. Né? Então, é um dia de cada vez, e é Ele que cuida mesmo, mas a gente tem que fazer a parte da gente, como tudo, né? Tá sempre buscando se cuidar da melhor maneira possível, também não é só deixar na mão dele, né? Mas que a ele gente faz a nossa parte, que ele faz a dele. Mas a que ele faz a maior parte, é ele que faz, sim. Celinha, querida, você fica com a gente? Fico mais um pouquinho. Porque a gente vai ter um nhoque de Opa! De batata doce. Ai, gente, aqui eu tô Imagino. babando. Mas vai ser daqui a pouco. Eu vou ficar só mais um pouquinho, porque eu tenho outro evento lá com lá no Acesa Capuava. Inclusive, com a a Associação do Senhor Jesus, nós temos as nossas obras socioassistenciais e a FEAV, que também ajuda a Acesa Capuava, é uma das instituições que a gente ajuda. Olha, que legal. Então, eu fico muito feliz, né, de poder ajudar uma instituição que ajuda também quem tem o mesmo problema que você. Fico feliz também. E nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta já já com receita, com artesanato, com um monte de coisa boa para você.